Amém, queridos amados? Agora, nesse momento, você vai ouvir uma palavra, a palavra do Senhor para os nossos corações. Creio de verdade que o Espírito Santo vai falar tremendamente em cada coração. Por isso eu convido você de verdade para abrir o seu coração e receber essa poderosa palavra. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é o segredo de um avivamento. O segredo de um avivamento. Veja o que está escrito em Salmos 27, verso 4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Glória a Deus. Queridos, todos nós cristãos, nós queremos ver Deus manifestar seu avivamento, o avivamento dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, através da igreja, através de cada um de nós. Mas, para isso, nós precisamos entender que a presença do Senhor precisa ser a nossa prioridade. Sem Deus sendo a prioridade na nossa vida, nós não vamos poder contemplar o seu agir, o seu querer. Nós não vamos conseguir ver Deus manifestando o seu poder, alcançando corações. Afinal de contas, Efésios capítulo 3, verso 20, a palavra do Senhor diz que Deus ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porém, diz que é através do seu poder que opera em nós. Esse é um grande detalhe. O poder de Deus opera através das nossas vidas. Hoje nós somos os instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos a igreja do Senhor na terra. Nós somos a instituição do Senhor nessa terra. Somos nós que representamos a Deus. Somos nós que somos a boca de Deus. Somos nós que somos os instrumentos de Deus para alcançar o máximo de pessoas possíveis para a glória do Senhor Jesus. E para isso nós precisamos buscar um relacionamento íntimo, intenso com o Senhor. Nós precisamos da sua presença, nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, para que nós possamos, em primeiro lugar, sermos cheios da sua presença, nós possamos cada vez mais nos alinhar com Ele, buscarmos de verdade a sua orientação, fazermos a sua obra conforme a sua vontade, deixarmos o seu Espírito guiar as nossas vidas. Nessa passagem, nós vamos tirar aqui grandes princípios, princípios poderosos, que vão fazer toda a diferença na nossa caminhada com o Senhor. Para vivermos uma vida avivada, que agrada a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, ter o anseio pela sua presença. No verso 4 e na parte A, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Queridos, isso fala de um relacionamento constante. Ele diz, todos os dias. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a procuro. Todos os dias da minha vida, eu preciso disso. Eu preciso desse relacionamento. Eu preciso da presença do Senhor. O Senhor nos chama para um relacionamento. O Senhor, quando Ele criou o homem para um relacionamento, para que o homem venha conhecê-lo de verdade, para que o homem venha conhecê-lo, o seu coração. Cada vez mais, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós precisamos nos alinhar com o Senhor, e essa busca ela precisa ser intensa, essa busca ela precisa ser todos os dias. Não pode ser uma vez ou outra. Nós precisamos buscá-lo todos os dias. O salmista pediu ao Senhor isso. Todos os dias ele queria estar na casa do Senhor. Ou seja, hoje nós somos a casa de Deus. Hoje nós somos a habitação do Senhor. O Senhor, Ele nos deu do seu Espírito para viver dentro de nós, para termos um relacionamento com Ele. E nós precisamos não apenas ter o Espírito Santo, mas nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias. Nós precisamos entrar num relacionamento com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos importar com a sua presença. Ele diz, eu pedi e a procuro. Eu pedi
e a procuro. Ele não apenas pediu, ele também decidiu procurar. Essa é a vontade de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Nós não podemos apenas pedir, nós também precisamos fazer ainda mais algo que agrada a Deus, que é buscarmos a Ele. Jeremias 29:13, ele diz: se vocês me buscarem, se vocês me procurarem de todo o vosso coração, vocês me acharão. Vocês me acharão quando vocês me procurarem de todo o vosso coração. A vontade do Senhor é que a gente procure intensamente. A gente pede ao Senhor: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero um relacionamento contigo. Mas a gente não fica apenas em palavras, a gente vai de verdade para a presença do Senhor. A gente vai realmente para o nosso quarto, a gente vai para aquele lugar de intimidade, a gente vai buscar o Senhor intensamente, de todo o nosso coração, procurando de verdade sentir o seu coração, procurando de verdade conhecê-lo de verdade. Essa é a vontade do Senhor. Nós não podemos apenas pedir, nós precisamos também procurar. Isso requer uma decisão, isso requer uma atitude, isso requer muitas vezes esforços. Negar a nós mesmos requer esforços. A palavra do Senhor diz que aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Queridos, nós precisamos buscar, nós precisamos procurar intensamente pelo Senhor, pelo seu coração. Ele promete. Novamente eu leio Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus conhece quando nós estamos procurando Ele de todo o nosso coração. Como? O que agrada a Deus? A Bíblia diz que é um espírito contrito e um coração quebrantado. A isso Deus não resiste. Ou seja, quando Ele encontra em nós um coração quebrantado pela sua presença, um coração que anseia pela sua presença, um coração que quer conhecer cada vez mais o coração dEle, queridos, Deus, Ele não resiste. Ele se permite ser achado por nós. Isso é um privilégio muito grande, acharmos a Deus, conhecermos a Deus, porque dessa forma nós teremos a nossa vida totalmente transformada. Os discípulos, eles se reuniam todos os dias em oração pela descida do Espírito Santo, como diz em Atos capítulo 1, verso 14. Eles, depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, eles retornaram para o seu aposento, onde eles estavam reunidos em Jerusalém. E lá a Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias para orar. Para quê? Pela descida do Espírito Santo. Eles se reuniam para orar para que Deus viesse manifestar a sua presença, manifestar o seu poder, manifestar a sua glória. Eles oravam para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida deles. Eles não apenas pediam, eles procuravam em oração. Eles procuravam pela presença do Senhor, pelo poder de Deus em oração, todos ali reunidos num só lugar, todos juntos, numa só fé, num só propósito, a unidade da igreja, todos juntos procurando a presença do Senhor, para que a presença do Senhor, através da presença do poderoso Espírito Santo, viesse sobre eles e eles pudessem realmente viver uma vida que agrada e glorifica ao Pai. E assim tem que ser ainda a nossa vida. Nós precisamos todos os dias da nossa vida buscar a sua presença, pedir, procurar, estarmos reunidos como igreja, estarmos juntos num só propósito, ali reunidos num só lugar, buscando intensamente todos os dias, como o salmista falou. Isso não ficou apenas para o salmista, isso fica para todos nós. Essa é a direção do Pai Celestial. Nós precisamos, queridos, colocar isso como prioridade da nossa vida. Não há nada mais importante. A presença do Pai nos basta. Assim como Filipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso é verdade. A única coisa que nós precisamos é da presença de Deus, é da presença do Pai na nossa vida. Por isso nós devemos continuamente pedir e procurar. Fazer por onde? Nós não podemos viver na religiosidade. Nós precisamos viver a vontade de Deus, viver a palavra do Senhor intensamente. E isso faz toda a diferença quando nós encontrarmos a presença do Senhor.
quando nós nos alinharmos com o coração do Pai. O ministério que nós vivemos hoje é o ministério do Espírito Santo. Esse ministério é um ministério poderoso, por isso o Espírito Santo ele precisa descer sobre cada um de nós, assim como ele desceu sobre aqueles discípulos. Eles estavam reunidos, orando, pedindo, clamando, procurando, e o Espírito Santo desceu sobre cada um deles, como língua de fogo, veio sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir dali nunca mais a vida daqueles homens foi a mesma. Eles impactaram o mundo. Ali surgiu o ministério da igreja atual. Esse é o ministério do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo ele se manifesta em nós como um fogo. Ele desceu sobre cada um deles como línguas de fogo. Ele se manifestou como línguas de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Esses homens foram impactados. Queridos, a sociedade ela não precisa de mais nada senão de homens pegando fogo do Espírito Santo. A sociedade, todos precisam apenas do poder do Espírito Santo, que age através de nós, que age da igreja, através da igreja. Mas para isso nós precisamos pedir, nós precisamos procurar, nós precisamos clamar, nós precisamos anseiar pela sua presença. Salmos 42, verso 1 diz que assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia pelo Senhor. A nossa alma precisa anseiar pela presença do Senhor. O Senhor precisa ser a prioridade da nossa vida, precisa ser a prioridade da nossa alma. A nossa alma que está relacionada à nossa mente, à nossa vontade, à nossa emoção. Tudo isso precisa estar anseiando pela santa presença de Deus. Porque é isso que resolve a nossa vida, porque é isso que resolve a nossa família, porque é isso que resolve os problemas da sociedade. Queridos, Deus é a solução para tudo. Nós somos a igreja do Senhor. E nós, para sermos uma igreja que vai impactar este mundo, como estes homens impactaram o mundo, como a palavra do Senhor diz que eles impactaram o mundo, nós precisamos viver o mesmo segredo que eles viveram. Qual? Todos foram cheios do Espírito Santo. Eles viviam procurando, pedindo, procurando pela presença do Senhor, pelo poder do Senhor. Eles eram dependentes do Senhor. Esse ministério é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo ele precisa fazer a obra do Senhor através de nós, através das nossas vidas. Repito para você, Efésios capítulo 3, verso 20, o poder de Deus opera através de nós. O poder de Deus opera através das nossas vidas. Sou eu e você pedindo, procurando a presença do Senhor, é que vamos mudar este mundo, mudar esta sociedade, impactar as multidões, impactar as cidades, impactar as famílias, ganharmos os nossos familiares para Jesus. Sabe, queridos, multiplicar as nossas células, nós vamos fazer toda a diferença neste mundo, porque nós somos representantes de Deus, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo, queridos, ele teve a sua maior consciência, que era filho de Deus, aos 12 anos de idade. Porém, ele só começou o seu ministério aos 30 anos, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Até Jesus Cristo, para iniciar o seu ministério, um ministério que revolucionou este mundo, um ministério que trouxe para a humanidade a salvação, um ministério que trouxe para a humanidade a libertação dos pecados, a libertação dos enganos do diabo. Esse ministério só começou através de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele tinha consciência, em torno de 12 anos, ele tinha essa consciência que ele já era o Filho de Deus. Mas ele não começou seu ministério com 12 anos. Ele só começou a partir dos 30 anos, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo é Deus. Nós ainda precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a prioridade na nossa vida. Por isso nós precisamos pedir, precisamos procurar essa intimidade com o Espírito Santo. Quando temos um relacionamento com o Senhor, nesse Salmo 27, verso 4, diz que também nós contemplamos a sua bondade. Diz assim, para contemplar a sua bondade.
queridos, na presença do Senhor nós contemplamos a bondade de Deus. Porque 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Na presença do Senhor, nós somos perdoados e limpos quando nos arrependemos. É muito maravilhoso estarmos todos os dias na presença do Senhor. É muito maravilhoso, porque nós alcançamos esse benefício também. Quando nós estamos continuamente nesse relacionamento com Ele, nós contemplamos a sua bondade para com as nossas vidas. A sua bondade é porque nós, diante da presença do Senhor, nós nos diminuímos. Nós reconhecemos os nossos erros. Se nós pecamos, diante do Senhor, diante da presença de Deus, não tem como esconder pecados. A gente confessa todos os nossos pecados. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo e abrimos o nosso coração, confessamos os nossos pecados. E, queridos, através disso, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para nos perdoar. E não apenas para nos perdoar, mas também para nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça que nós cometemos através do pecado contra Deus, contra o Senhor. Todo pecado é uma injustiça contra Deus. Por quê? Porque é um pecado contra a palavra de Deus. Porque é a transgressão da palavra de Deus. Mas quando nós nos arrependemos, confessamos ali na presença do Senhor, Ele diz que Ele é fiel. Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos purificar. É muito maravilhoso estarmos na sua presença, porque nós somos restaurados, porque Ele muda a nossa vida, sabe? Porque Ele faz algo novo em cada um de nós. Ele tira toda e qualquer sujeira. Ele remove da nossa mente toda e qualquer sujeira. E Ele nos purifica com seu sangue precioso e nos deixa mais alvos do que a neve. Através de tudo isso, nós passamos a estarmos mais preparados para recebermos do Senhor e vivermos para a glória do seu santo nome. O relacionamento com o Senhor, Ele também nos traz orientações. Nesse Salmos 27, verso 4 diz: e buscar sua orientação no templo. Queridos, em Romanos capítulo 8, verso 14, a palavra do Senhor diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, todos os dias da nossa vida, quando a gente entra realmente no Santo dos Santos, nós também passamos a ter orientações do Senhor. O Senhor começa a falar conosco, o Senhor começa a nos orientar a respeito de qualquer coisa, sabe? Ele é o dono do reino, Ele é o rei do reino, sabe? Ele é o nosso Senhor, é Ele que precisa dar as orientações para todos nós. Nós precisamos conhecer essas orientações. Não somos nós que temos que ditar as regras para Deus, é Deus que precisa ditar as regras para cada um de nós. Nós precisamos conhecer as orientações de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente. E por isso nós precisamos realmente crer que Ele tem orientações muito poderosas, estratégias poderosas para alcançarmos certas famílias, certos territórios, sabe? Nós precisamos realmente dessas orientações, as orientações do Senhor que vão trazer para todos nós sabedoria no nosso viver. Busque essas orientações, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Em Atos capítulo 13, verso 22, Deus ele diz: achei Davi, homem segundo o meu coração, porque ele fará toda a minha vontade. Queridos amados, Deus ele está à procura de homens e mulheres que tenham um coração segundo o coração dele. Ou seja, homens e mulheres que querem fazer toda a vontade de Deus. Deus rejeitou Saul. Por quê? Porque ele decidiu, em um determinado período da vida dele, não fazer mais a vontade de Deus. Ele já estava fazendo segundo a sua vontade.
Mas Deus diz que ele achou Davi. Por quê? Porque Davi tinha o coração segundo o coração dele. Por quê? Porque Davi tinha um coração que iria se alinhar com o coração dele. Deus viu em Davi um coração que iria fazer toda a sua vontade. Assim sou eu e você. Nós também podemos carregar esse imenso privilégio de afirmarmos: eu tenho um coração segundo o coração de Deus, porque eu estou decidido a fazer toda a vontade do Senhor. Na presença do Senhor, nós alinhamos o nosso coração com o coração dele. E é isso que Deus quer. Deus está à procura de homens e mulheres assim, que possam realmente se render, que possam admitir, sabe, que Deus é que sabe todas as coisas e que nós estamos aqui apenas para nos rendermos a Ele, apenas para nos sujeitarmos à sua vontade, às suas orientações, aos seus planos, aos seus projetos. Nós estamos aqui para viver para a glória do Senhor, não para a nossa glória. Nós estamos aqui não mais para nós vivermos, mas para Cristo viver em nós. Nós estamos aqui para fazermos tudo para a glória do Senhor. Que todos nós possamos ter um coração segundo o coração de Deus, para a glória do Senhor. Mas tudo isso só se conquista na sua presença. Na sua presença nós passamos a conhecer o coração do Pai. O coração do Pai que clama pelos perdidos, que clama por todas as pessoas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos tenham um relacionamento com Ele. Essa é a vontade do Pai Celestial, queridos. Mas tudo isso, e isso vai estar ardendo dentro de nós. Nós vamos viver em prol disso quando de verdade nós estivermos na sua presença. Quando nós buscarmos, quando nós pedirmos, quando nós procurarmos estarmos todos os dias na presença do Senhor. Para estarmos na sua santa presença. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Nós somos as pessoas que são mais privilegiadas por conhecermos ao Senhor, por conhecermos a sua presença. O Espírito de Deus está em nós. Ele precisa arder nos nossos corações. Nós precisamos ter um alinhamento poderoso, uma comunhão poderosa com o Espírito Santo. Quando nós buscarmos a Ele, todos os dias da nossa vida, nós, queridos, teremos um constante relacionamento com a sua presença. Tendo esse constante relacionamento com a sua presença, nós seremos cheios do Espírito Santo, viveremos cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós queimaremos sempre no fogo do Espírito Santo. E dessa forma, nós seremos instrumentos poderosos na sua mão, nas suas mãos. Dessa forma, nós vamos impactar a nossa família. Dessa forma, nós vamos impactar a nossa cidade. Dessa forma, nós vamos impactar por onde quer que nós formos. Porque o Espírito Santo estará em nós. Porque o fogo do Espírito Santo sempre queimará em nós. Concluindo essa mensagem, quero dizer para você que todos nós possamos buscar todos os dias intensamente a sua presença para vivermos cheios do Espírito Santo. Uma coisa nós temos que pedir ao Senhor. Uma coisa nos basta. Uma coisa nós precisamos pedir e procurar. Que todos os dias nós possamos estar na sua presença, na casa do Senhor. Todos os dias da nossa vida, para contemplarmos a sua bondade, para buscarmos a sua orientação, para buscarmos o seu coração. Apenas isso nos basta. Um relacionamento com o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo que é Deus, quer transformar a nossa vida, quer mudar todo o nosso ser e vivermos completamente para o louvor da sua glória. Você que ouviu essa mensagem, que de repente está afastado dos caminhos do Senhor. Você que ouviu essa mensagem e foi tocado pelo Espírito Santo. De repente um dia você já fez uma aliança com Jesus, mas de repente você não busca mais intensamente a sua presença. Você não prioriza a sua presença todos os dias. De repente você foi envolvido
pelas preocupações dessa vida. E de repente hoje você se encontra afastado da sua presença, não tendo mais essa intimidade com Ele. Mas, se hoje você quer voltar, se hoje você quer reatar essa aliança, ou de repente fazer essa aliança pela primeira vez, através dessa poderosa palavra, eu convido você a se arrepender dos seus pecados. Coloque as duas mãos no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e creio, Pai, que de verdade o Senhor falou comigo. O Senhor falou no meu coração. Por isso eu me arrependo de cada pecado e decido nesse momento fazer uma aliança com o Senhor. Eu decido nesse momento virar as costas para o pecado e aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.